Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver hoje mais uma questãozinha? Então tá, só antes disso, vou pedir para vocês deixarem aquele like na página, tá? Assim como também se inscrever no canal. Isso dá uma força pra gente e faz com que a gente continue fazendo esse trabalho para ajudar vocês, beleza? Então tá, seguindo aqui, vamos lá, vamos pro que interessa. Tá, hoje é uma questão do IF São Paulo, tá? Edital 728 de 2018, tá? A questão é essa que está na tela, vamos colocar toda ela aí, tá? E aí já vamos ler junto, beleza? Então vamos lá. No IF São Paulo, campus Caraguatatuba, os alunos do curso de licenciatura em matemática observaram em um dia o fenômeno das marés em uma das praias da cidade e concluíram que ele era periódico, tá? Com isso descreveram com a função h de t, tá? 0,9, melhor dizendo, mais 0,7 vezes seno de π sextos de t mais π sextos, tá? Ou seja, isso é a altitude h do mar num determinado ponto entre, tá, as 2 horas e as 20 horas. Tudo bem? Com base nessa função, podemos afirmar que a altura média do mar nesse dia foi d. E aí ele dá 4 opções para que a gente possa, né, que a gente tente resolver essa questão. Tudo bem? Entenderam direitinho? Bom, você tem duas opções aqui. A primeira é seguir olhando o vídeo, tá? Para ver a resolução dela, ou se você quiser dar um pause no vídeo, tentar fazer essa questão, né? Eu sempre sugiro essa segunda opção, porque eu acho que a gente dá uma pensadinha nela e depois vem com mesmo que não tenha feito ela, tá? Se tiver feito melhor, vem para conferir, mas se não conseguiu fazer, vem aqui assistir a resolução, que a gente pode terminar de fazer contigo, beleza? Então, antes de qualquer coisa, né? Bom, sugiro agora que vocês, se optaram por dar o pause, tentem fazer, mas se não, vamos embora. Então vamos lá, como é que a gente faz essa questão? A primeira coisa que eu queria salientar aqui desse enunciado, tá, que eu acho que ficou faltando aqui, né, mas na verdade ele faltou dizer que esse t, obviamente, para nós o t vai ser tempo, né, faltou dizer isso também. É claro que a gente entende, fica implícito que t é tempo, mas também faltou dizer que t é dado em horas, tá? Eu vou fazer, tá, como se t fosse dado em horas, né, e nesse caso eu encontrei a resposta, mas enfim, vamos lá, vamos ver o que acontece. Beleza? Então tá. O que a gente pode pensar primeiramente, tá? A gente sabe que vai existir por uma certa altura em função do tempo, na medida que o tempo anda, né? Uma curva que vai modelar a altura, tá? Ou o nível do mar, tá? Naquela maré ali, naquele determinado espaço de tempo, tá? Esse espaço de tempo, né? Entre 2 horas e 20 horas, tá? Ou seja, passaram ali, se passaram 18 horas. Mas como é que a gente faz isso? Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem é essa função, tá? Essa função é a função do problema, tá? É a função h, que é uma função trigonométrica, claro, né? Mas tem algumas modificações e tal. O primeiro erro que a gente pode cometer aqui é pensar que essa função trigonométrica, né? É óbvio que ela tem algumas translações no tempo, ela tem, mas a gente não precisa de nada disso, na verdade. A gente precisa só entender que isso é uma função seno, tá? Com uma amplitude modificada, tá? E também, né? Ela é transladada um pouco para cima. O que isso quer dizer? Vamos lá. Quer dizer que essa função vai ser algo do tipo assim. Tudo bem? Como é que eu sei que ela vai estar nessa posição? Como é que isso a gente pode saber? Primeira coisa que a gente pode saber aqui é o seguinte: qualquer função seno, tá, vai variar sempre entre menos 1 e 1. Ponto. Tá? Qualquer número que multiplica essa função vai ser a nova amplitude dessa função. Tudo bem? E depois eu ainda tenho mais, no caso aqui eu tenho 0,7 multiplicado no seno, mas eu tenho além de tudo somado um 0,9. Tá? Então eu sei, tá, que essa curva seno que está escrita aí, ela está entre ela está entre 0,2 e 1,6. Por que está sempre entre 0,2 e 1,6? Tá? Bom, primeiro é o seguinte, gurizada. Qual o valor máximo que o seno pode assumir? É 1. Então, no máximo, o seno sendo 1, eu vou ter 1 vezes 0,7, e 0,7 mais 0,9 é 1,6. Então, no máximo, 1,6. Qual é o mínimo que o seno pode assumir? É menos 1. Tá? Então, ela vai ser, se for o caso de ser o mínimo possível, né, vai ser menos 1 vezes 0,7, que vai dar menos 0,7. Menos 0,7 com mais 0,9 vai ser 0,2. Então eu sei que ela está entre 0,2 e 1,6. Isso é fato. Tudo bem? Outra coisa que a gente precisa saber aqui é o seguinte: ela está, ou a faixa de tempo em que eu vou estudá-la, ocorre entre 2 e 20. Tá? Que eu vou assumir que a faixa horária do tempo, tá, é das 2 horas até as 20 horas. Tudo bem? Beleza, então o que eu estou estudando é isso aí, tá? Nessa faixa, nessa amplitude, que vai de 0,2 até 1,6, tudo bem? E é como se eu imaginasse, tá? O mar, tá? Vamos preencher essa área aqui, o mar indo para essa altura, como se ele tivesse essa função de altura nesse intervalo de tempo. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Bom, mas o que eu quero de fato é aquilo que ele chamou de altura média.
Tá? Como é que eu faço para descobrir a altura média? Então, para cada valorzinho de tempo, vai assumir uma certa altura. É como se eu anotasse de pequenos instantes essa certa altura, né? Para depois pegar todas essas certas alturas, né? Somar e diminuir por todos os instantes em que eu anotei. Isso vai ser a altura média. Mas como eu não tenho isso de uma maneira discreta, eu tenho isso de uma maneira contínua, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai estipular, tá? Que vai existir, vamos dizer assim, uma altura, como se eu achatasse essa curva, tá? Que vai ser aquilo que a gente vai chamar de altura média, tá? E essa altura média é o seguinte, é como se eu pensasse da seguinte maneira, é como se das 2 horas às 20 horas, o mar nesse período permanecesse sempre na mesma altura. Se ele permanecesse sempre nessa mesma altura, bom, essa mesma altura seria obviamente a altura média. Ah, isso não ia mudar. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está achando, entre aspas, uma altura equivalente, tá? Para que, como se eu preenchesse, tá? Todo esse intervalo de tempo à mesma altura. O que eu estou querendo dizer aqui é que a área deste retângulo que está na figura tem que ser idêntica à área abaixo da curva do seno. Tá? Em outras palavras, né, eu sei que o intervalo aqui é 18, é como se eu dissesse, olha, a área aqui é essa altura média vezes esse 18, afinal isso é um retângulo, né? Base vezes altura. E a área que está abaixo da curva do seno, naquele intervalo de 2 a 20, é uma área equivalente, ou é uma área que vai ter que ser igual à área desse retângulo, para que essa seja a altura média. Tudo bem? Então, a área que está abaixo da curva nada mais é do que a integral. É a integral que vai de 2 a 20 daquela altura. Só que, claro, a gente sabe que é a função altura. Então, na verdade, a gente vai ter que integrar aquilo ali. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. A gente tem que pensar como se fossem 2 figuras, né, em que as áreas são iguais. E cada uma é representada de uma forma. A primeira figura, original, é a integral de 2 a 20, tá, daquela altura. E a segunda, simplesmente, base vezes altura, só que eu não sei a altura, eu estou supondo que a altura é aquilo que a gente vai chamar de altura média, que vai ser a altura que faz as 2 áreas serem equivalentes, tá? E aí nós temos essas 2 relações. Em outras palavras, é como se a gente considerasse apenas as 2 relações e dissesse, olha, o que eu quero mesmo é saber quando elas são iguais. Tudo bem? E, bom, saber quando elas são iguais, eu consigo. O que acontece? Bom, o que acontece aqui é que nós vamos simplesmente isolar, né, a altura média. Ou seja, eu vou ter 1 sobre 18 vezes a integral que vai de 2 a 20. Se vocês não perceberam ainda, esse é o momento, tá? Isso aqui nada mais é do que o teorema do valor médio, tá? Para integrais, né? Ou seja, A a B de 2 a 20 e aquele 1 sobre B menos A nada mais é do que 1 sobre 20 menos 2, que nada mais é que 1 sobre 18. Então aqui a equivalência que nós temos é simplesmente o teorema do valor médio para integrais. Eu poderia ter partido direto colocando essa fórmula e direto calculando a altura média. Mas eu acho muito mais fácil a gente entender o que está acontecendo e eu gostaria de deixar essa ideia. Se você gosta do formulismo e sabe que o teorema do valor médio para integrais, bastava aplicar ele também, não tinha problema nenhum. Tudo bem? Bom, já que estamos aqui, agora a gente vai calcular. Tranquilo? Então o que a gente tem que fazer agora? Bom, a gente tem que simplesmente substituir aquilo que a gente sabe. A gente sabe que a função da altura, o h de t, é dado, é conhecido, né? É aquele h de t ali. E a gente precisa, na verdade, terminar essa conta. Quando a gente terminar essa conta, a gente vai ter a altura média. Tudo bem? Bom, para terminar essa conta, eu vou fazer uma substituição, tá? Eu vou chamar U de π sextos vezes t mais π sextos, tá? Vou calcular um du, tá? Ou seja, du em relação a dt. Aí a gente vai ter essa pequena fórmula. E se eu isolar, eu vou ter aqui que 6 sobre π vezes du é igual a dt. Tudo isso para poder substituir na minha integral. Tudo bem? Bom, quando eu começo a fazer as contas aqui, né, eu começo a me dar conta que, bom, eu posso trocar, afinal, tudo aquilo que eu chamei de U por U, né, vou trocar o meu dt por 6 sobre π vezes du, tá? Posso também, se eu quiser, já isolar esse 6 sobre π lá de fora, afinal, é um número, uma constante, né? E aí, antes que eu continue, você já deve ter se dado conta que está faltando trocar alguma coisa. Por que está faltando? Bom, os limites de integração, 2 e 20, eles são limites de integração em t, são valores de tempo. Como eu fiz aquela mudança, que U vale π sextos de t mais π sextos, eu preciso trocar também esses limites, tudo bem? Então eu preciso lembrar aqui, né, por um momento, que U vale isso, né? Aqui eu vou fazer uma pequena mudança, na verdade aqui eu tenho π sextos 2 vezes, eu vou isolar ele, né? Então aqui t mais 1, mais fácil de olhar, tá? E aí eu vou pensar, bom, quando t vale 2, quanto vai valer U? Né? Basta eu substituir lá. Então, vai dar 2 mais 1, vai dar 3 π sextos, tudo bem? E quando t for 20,
eu vou ter que U vale exatamente a mesma coisa, só que com lugar de T eu vou colocar 20 e eu vou ter que isso vai valer 21 π sextos, ou 21 π sobre 6. Tudo bem? Bom, guardado isso, agora eu sei, agora eu posso reescrever a minha integral, já vou substituir, né? Ali eu vou ter 6 sobre 18, né? 18 ou 6 vezes 3 dá 18, então a gente já sabe que vai dar 1/3 ali, tá? Aquele π continua, não tem quem trocar. E os limites de integração agora eu sei que valem 3 π sextos e 21 π sextos. Tá? Agora sim eu posso calcular, estou totalmente apto, entre aspas, a calcular essa integral com toda a substituição feita e descobrir quem é a minha altura média. Tudo bem? Bom, vamos fazer isso, né? Agora eu tenho uma nova integral, tá? Já com tudo substituído, né? Que vai ser aquela integral que vai me dar a resposta que eu quero, e eu posso fazer a conta. Tranquilo? Bom, quando a gente vai fazer a conta aqui, bom, integrar aqui o 0,9 é muito simples, é uma constante, né? Eu estou integrando em U, então isso aqui vai ficar 0,9U menos 0,7 cosseno de U, por quê? Porque a integral de seno é menos cosseno, tá? Então a gente já vai colocar assim, tá? E obviamente também, tá? Isso está indo dentro dos limites de integração, né? De 3 π sextos até 21 π sextos. Foi? Bom, agora a gente precisa simplesmente aplicar o teorema fundamental do cálculo, né? Para ter a nossa resposta. Quando a gente fizer isso, a gente vai aplicar primeiro, obviamente, no mais à direita, 21 π sobre 6, menos aplicado, tá? No menor, tá? Que é 3 π sobre 6. E aí, por fim, a gente fecha esse colchete e vai ter que calcular isso aqui. A conta aqui é um pouco chata de fazer, né? Porque tem números muito quebrados, né? Mas nada impossível, a gente pode fazer. Essa conta a gente chega em 0,9. O que a gente acaba de descobrir? Bom, a gente acaba de descobrir que 0,9 é a minha resposta. Porque isso sempre, desde o começo da minha conta, esse 0,9 foi a minha altura média. Vamos ver se tem resposta para isso? Vamos lá. Vamos colocar de novo na tela aqui a minha questão, né? Colocar aqui as alternativas. E aí eu já vejo que realmente ali no item B tem a questão, ou tem a resposta, entre aspas, 0,9, tá? Que é a minha altura média para este caso. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa questão, né? Só tinha que ser um pouco bem colocada, tinha que ser bem observado, cuidar para não cair, não errar nada em nenhuma conta. Mas enfim, tá aí. Simples assim, beleza? Então tá. Até uma próxima, pessoal. Obrigado.